Eu não sei se você se lembra, mas no começo do mês arrebentaram o São Paulo de novo quando o assunto foi gramado sintético. Você lembra? Torcedores do Palmeiras e parte dessa imprensa clubista palmeirense começaram a desdenhar do São Paulo. Olha só a choradeira de novo, é mimimi, que nutelagem, se for chorar manda áudio. E pasmem, o mundo não gira, ele capota. Olha só o que aconteceu depois do time da virada e do amor tomar um pau pro Vasco de virada e com muito amor. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam, mas a culpa é do sintético. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. Mas é o que é, o futebol brasileiro é assim, já estamos aqui há 5 anos e meio. O que temos que fazer é continuar a trabalhar e ganhar domingo. Esse aí é o João Martins, o auxiliar do Abel Ferreira, tão chorão quanto ou até mais que ele. E na cabeça desses dois aí, o Palmeiras é indestrutível, é invencível, é o maior de todos, maior que o sol. E quando perde, foi um erro de percurso. A culpa é do gramado, que não estava bom, a culpa é da chuva, a culpa é dos quero-quero que fica ali, da torcida que não vai, da bola que é redonda, da arbitragem que não deu aquele pênalti costumeiro. Outro dia o Abel estava reclamando que a arbitragem não dava mais pênalti pro Palmeiras. Do nada começaram a dar. E naturalmente, quando tem algum erro de arbitragem, o Palmeiras acaba se beneficiando. E quando isso não acontece, quando o jogo é limpo, quando o jogo é honesto, o Palmeiras passa dificuldade. Quando perde, não é culpa do Abel, não é culpa dos jogadores, não é culpa do auxiliar. A culpa é dos outros fatores. Já o São Paulo ganhou da Chapecoense jogando em cima de um pântano que se formou depois da chuva que caiu no Canindé. O gramado já não é lá essas coisas, né? Mas quando choveu virou um lamaçal. E uma dúvida, você viu alguém do São Paulo reclamar do gramado? Ou da lama, né? Você viu alguém da Chapecoense botar a culpa no gramado porque perdeu para o São Paulo? Nem o Rafael, que quase arrebentou o tornozelo numa poça ali que se formou e escondeu o buraco, nem ele reclamou. E o Roger Machado, novo treinador de São Paulo, não ficou de coitadismo como o auxiliar do Abel Ferreira, não. Olha só o que ele falou para os jogadores no vestiário antes da partida. O time é técnico, mas ele tem que saber jogar jogo de forte também. Complete, porra! Complete! Hoje é jogo de disputa aérea e grande duelo! Arrasta a bunda no chão! Deixa tudo lá dentro, porra! Quanto esse uniforme no final do jogo vai determinar quanto a gente atuou. Essa batalha limite. E teve tudo o que ele pediu. Jogo aéreo, disputa de bola, jogadores raspando a bunda no chão, teve uniforme sujo para todo lado. São Paulo realmente sujou o uniforme, entregou tudo que tinha e saiu com a vitória. Não podemos dizer que deu para sentir o dedo dele nesse time, até porque ele está aproveitando o trabalho que o Crespo vinha fazendo, ele está dando continuidade. Mas se a gente pegar esses detalhes com aquilo que ele falou no vestiário, em alto e bom tom, podemos ver que tem uma lasquinha de unha dele nesse time, pelo menos. Mas isso daí é o suficiente para alimentar as minhas expectativas com relação ao trabalho dele e sua durabilidade no São Paulo? Não, está bem longe disso. No momento eu prefiro analisar e observar minuciosamente e torcer demais por ele. Por que não? Afinal de contas ele já está aí e vai que dá certo, né? Tem essa possibilidade também. Mínima, mas tem. Vamos ver a hora que ele desmamar do trabalho do Crespo e começar a implantar a filosofia dele. Aí eu quero ver. Mas o saldo final dessa estreia do Roger Machado, segundo a matéria, foi positiva. Torcedores do São Paulo dão voto de confiança para Roger Machado em estreia. Inclusive, os torcedores do Internacional estão muito contentes com o Roger Machado, até mais do que os São Paulinos. Parece bem confuso e contraditório porque o Roger Machado quase rebaixou o Internacional no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas foi por causa disso aqui. Roger Machado pede volante do Inter. Roger Machado solicitou à diretoria do São Paulo Futebol Clube a contratação do volante Richard, do Sport Clube Internacional. O jogador tem recebido poucas oportunidades na temporada. E a torcida colorada foi à loucura nas redes sociais. Roger, nosso ídolo, leva ele mais uns 10. E muitos diziam que o Roger não era colorado. Veja a mão que ele está nos dando. Roger, se você fizer isso, você vai virar nosso ídolo. Outra coisa, acredito que Juninho, Cleiton, consegue performar mais aí. Obrigado, Roger Machado. Temos também o Juninho e o Cleiton Sampaio se quiser. Tem milhares de comentários assim em posts parecidos. E é isso que me preocupa. Se não bastasse vir o Roger Machado para o São Paulo,
vai chegar também aqueles jogadores que fizeram parte do plantel quase rebaixado do Inter? Aí não dá, né? Eu não acredito que o senhor Miyagi Tricolor, nosso velho amigo Harry Massis Jr., vai aprovar tal aberração. E se aprovar, contratar e der errado, aí a torcida vai cobrar. E pelo que eu vi, o senhor Miyagi Tricolor não tem um emocional muito bom para lidar com cobranças, viu? Eu tô vendo aqui e tô até agora sem entender como eu deixei passar essa cena no vídeo anterior. Enquanto o Caleri comemorava o seu gol e quase foi lesionado pelo Luciano, o senhor Miyagi estava na arquibancada discutindo com os torcedores. Bravo, né? Pode ver que borrou a cueca. Ah, borrou. Você vê como essa diretoria do São Paulo é incompetente? Alguém precisava falar para ele que isso não é legal, né? A torcida do São Paulo, por enquanto, gosta dele, mesmo ele sendo mais do mesmo daquilo que já existia. E pelo menos tentando trabalhar e fazer melhor pelo São Paulo, ele tá. Mas se a cada reclamação da torcida ele querer rebater nesse tom, vai ficar feio. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Marcos Antônio ele não é o motor de São Paulo, já falei aqui. Ele é o motor, ele é o volante, ele é o acelerador e ele é o freio. Por quê? Ele direciona, ele é o volante porque ele direciona para onde o São Paulo vai atacar. Ele e ontem quase que ele fez o gol dele, hein, Renan? Porra, cara, né? Pelo amor de Deus, como eu tava. Fiquei feliz pra caramba na hora. Pô, o Vitor tava impedido, mano. É foda. Mas enfim, ele direciona o lado que o São Paulo vai atacar. Ele organiza o lado que o São Paulo vai atacar. Portanto, ele é o volante. Ele que dita o ritmo, o momento da aceleração das jogadas do São Paulo. Ele verticaliza. E ele também dá a cadência, portanto, ele também é o freio do São Paulo, o momento de cadenciar. Ele e o Danielzinho, eles se dividem nessas funções. Então, quando foi feito o anúncio da renovação dele, com aqueles belos carros do Gabriel, lá do Chacon e tal, sim, que ele é o motor, não, ele não é só o motor. Ele é o motor, ele é o volante, ele é o acelerador e ele é a cadência, ele é o freio também. Esse cara é espetacular. E ele não tá na pré-lista da liberdade do menino do Ancelotti? Porra, velho. Ele não tá, certo? Ou tá? Não tá. Cara, vai desculpar. Azar da Copa, meu amigo. Azar da Copa. Vai desculpar. Eu não tô vendo nenhum jogador jogar o que ele tá jogando. Nenhum jogador. Falaram do Sara e eu acompanho muito o Galatasaray. O Sara tá jogando de fato muita bola. Muita bola. Tá jogando muito e joga em diversas funções ali no time do Galatasaray. É muito bom jogador. Só que, cara, o que o Marcos Antônio tá jogando e a característica é diferente. O que o Marcos Antônio tá jogando, ele não tá ali durante uma semana sendo observado pelo Ancelotti, é uma vergonha para mim. Exatamente. Bom, foi a minha pergunta para o Roger Machado em relação ao Marcos Antônio, ao meio do São Paulo. Ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Bora ouvir o que disse aí o novo técnico de São Paulo. Arquibancada Tricolor, queria te perguntar a respeito do Marcos Antônio, que participa dos 2 gols do São Paulo, para esse jogo que você busca, né, de passe curto, passe longo, que você falou há pouco. Ora ele participa com esse lançamento, ora ele participa construindo pelo chão. Queria que você falasse da importância de ter um cara como Marcos Antônio para sua construção de jogo. Hoje o Marco, eu abracei ele no campo e falei que ele jogou de terno, jogou muito. Eu não conseguiria destacar apenas o Marco só, porque teve outros destaques importantes, né? O Caleri com gol, o Luciano com gol, né? O Daniel controlando o meio como ninguém, né? A minha defesa muito bem posicionada, mas o destaque ali do meio campo na figura do Marco foi muito importante, né? Participou ativamente dos gols, né? Interminável a sua energia, né? Por vezes, com o passar do tempo de jogo, você vai percebendo que o jogador está ainda com energia no jogo, mas já não é a mesma. A impressão que se deu de fora do campo é que a mesma energia sempre, né? A mesma disposição, a mesma intensidade. Como eu disse, esses jogadores são o coração do meio campo, né? Para que eu consiga ter 3 jogadores à frente, né? Com capacidade de artilharia, eu preciso um tripé de meio muito forte, né? Então, e eu preciso peças para substituir, né? Porque dificilmente os 3 vão ficar em campo o jogo inteiro, mas fazer 70% do jogo, 75%, eu vou precisar trocar pelo menos 2, então eu preciso ter alternativa, né? Ainda agora, antes do vestiário, o Nicolas já me disseram que ele já jogou por dentro também, né? Então, né, eu pedi para ele, se ele está disposto, né, nos treinamentos, eu começar a dar uma olhadinha ali para ver se
para ver se ele consegue também fazer essa função, que a gente vai precisar de peças de recomposição naquele lugar, né? Porque a temporada é longa e o desgaste também. Cara, essa aspa dele eu achei muito boa mesmo, Chacon, porque assim, é um fato que o Marcos Antônio é o principal jogador da equipe do São Paulo, e até escrevi uma coluna disso no UOL hoje mais cedo, que eu acho que o Marcos Antônio, ele é o cara que a gente é mais dependente hoje para a forma de jogar. A gente pode ver o jogo contra a LDU, como foi o jogo contra a LDU, é o jogo na Copa Libertadores. Quando não tem o Marcos Antônio, vira outro meio de campo. E o time com o Marcos Antônio é esse que a gente viu ontem, talentoso, competitivo, intenso. Quando você perde o Marcos Antônio, você perde ali algo que é significativo, né? E a gente ainda não conseguiu achar quem vai jogar no lugar do Marcos Antônio. O mundo ideal era você ir no mercado e, cara, contratar um cara tão bom quanto. A gente não tem esse mundo real. Então tem do seu próprio elenco. Você tem jogadores ali da base, você tem Jorge, né, que fez a sua estreia contra o Coritiba, lançado pelo Crespo. Tem alguns jogadores ali que tem maior marcação, mas ninguém que tem esse refino técnico. Eu acho o teste pelo Nicolas muito válido, porque o Nicolas, no Sub-17, ele jogava por dentro. E ele é um jogador muito talentoso também, né? Ele é um bom lateral, mas ele também tem ali bastante refino técnico. E eu acho que pode vir a ser uma alternativa aí. Tem o Moreira também para ser testado ali, né? Que era algo que estava sendo também debatido. Mas eu acho que é isso, Chacon. Ele já identificou, talvez, seu primeiro jogo, qual que é a principal lacuna. Viu que jogou pra cacete o Marcos Antônio, mas sabe muito bem que ele não vai jogar todos os jogos do ano. E aí tem que achar uma alternativa também até para ele não estourar. Quando um jogador é tão diferenciado igual o Marcos Antônio, ele se torna também um alvo dentro de campo e ele se torna difícil de ser substituído. Seja dentro de campo, numa segunda etapa, você precisa realizar uma alteração, ou numa eventual, tô aqui com madeira, tá? Ó, batendo na madeira, uma eventual lesão do cara, porque eventualmente pode acontecer, né, uma lesão aí do Marcos Antônio. A gente torce, obviamente, para que não. Então, o grande desafio que era do Crespo, e acho que continua sendo do Roger, e se saísse o Roger, entrasse o Renan, seria do Renan no dia seguinte, é quem substitui o Marcos Antônio. É o como você torna esse time menos dependente do Marcos Antônio. Que não é ruim você ser dependente da qualidade do Marcos Antônio, é importante, porque é um cara importante, é um cara que agrega, mas você precisa ter alternativas para quando você não tiver ele à sua disposição. Quando você não tiver o Marcos Antônio à disposição, você vai fazer o quê? Não vai entrar em campo? Você tem que ter uma solução, você tem que arranjar uma solução. Não tem o Marcos Antônio hoje, não tem problema. Não vai ser no mesmo nível, mas o Chiquinho resolve aqui, se eu colocar no lugar, vai resolver a parada. Ah, não vai o Chiquinho, é o Zezinho. Aí o Zezinho entra bem. Então, a partir do momento que você encontra essa solução de pelo menos uma substituição de característica, de ritmo de jogo, talvez não da mesma qualidade de passe, de assistência, mas pelo menos de condução de jogo, já é um adianto de trabalho. Agora, eu acho muito difícil, eu acho que não tem esse substituto com características do Marcos Antônio. O ideal seria ir no mercado, mas não estamos no mundo ideal. Se estivéssemos no mundo ideal, São Paulo com certeza teria contratado muito mais, teria um elenco ainda mais forte e lutando por um título. De fato, assim, de campeonato brasileiro. Não acho que é o que vai acontecer, mas acho que o São Paulo vai continuar na parte de cima da tabela. Pelo que apresenta como futebol recentemente. Mas não tem essa substituição, não tem esse cara que pode... Hoje eu não conto com o Marcos Antônio, conto com esse cara aqui que vai resolver. Eu acho que não tem as mesmas características para substituir a altura, ou pelo menos para não mudar a forma de jogar do São Paulo. Uma outra coisa que eu vi o pessoal comentando bastante sobre as coletivas do Roger, que ele fala talvez até demais sobre o jogo e entrega o jogo para o adversário. Cara, só vai se surpreender com o que o Roger está falando o torcedor que muitas vezes não conhece a parte tática e tudo certo, ou um treinador muito desavisado, porque todos os times têm um departamento que estuda o adversário e vai trazer pro treinador como é que o Roger vai jogar, como é que o Roger vai escalar. Então, eu não teria muita preocupação quanto às coletivas do Roger, porque não é isso que vai entregar ou não. Todo mundo sabe como o São Paulo vai jogar, a não ser que ele fale, no próximo jogo a gente vai mudar
toda a escalação, a gente vai mudar a disposição tática, a forma de jogar e tudo mais. Mas fora isso, não tem muito de diferente. Mas assim, Marcos Antônio é um cara extraordinário. E olha, é um erro completo não chamá-lo para a seleção brasileira agora na data FIFA. Carlo Ancelotti, preste atenção, o senhor não é bem-vindo para tomar uma gelada na rua maldita, hein? O senhor não é bem-vindo com a turma da maldita para tomar uma gelada por não ter chamado Marcos Antônio para a seleção. Galera, é oficial, está assinado. São Paulo renova com mais um atacante, mais uma joia da base. Breno, menino novo, aquela multa de segurança de 60 milhões de euros, né? Aproximadamente 360 milhões de reais. São Paulo coloca essa multa em jogadores da base para segurar. É uma multa de segurança, né? Para não perder o jogador por qualquer valor. São Paulo perdeu ultimamente, né? Nos últimos anos, aí perdeu muitos jogadores, né? A preço de banana, né? Alguns por problema contratual, alguns por a diretoria ser completamente incompetente em relação à negociação e acabou caindo, ainda bem, né? E o São Paulo perdeu muitos jogadores. Agora está colocando de novo, né? Coloca em vários jogadores essa multa de segurança porque aí a barganha aumenta. Se o moleque detonar, se o moleque estourar, São Paulo tem uma barganha muito grande na negociação. Consegue aumentar cada vez mais o valor com essa multa de segurança em uma eventual negociação. E o Breno, menino novo, matador da base, outro jogador que já está pedindo passagem. Agora, qualquer um pode entrar. Com o que o Roger Machado está fazendo, a transição pode acontecer de qualquer jogador muito mais rápido do que nós imaginamos. Claro que tem o TT, tem o Luca, que já vinha jogando, precisa jogar o Luca. Tem o Luca, tem o TT, que pode vir. Tem o Paulinho, tem o Rian, tem o Jordan, tem o Matheus Ferreira, tem o Negruti. Alguns já fizeram mais partidas pelos profissionais, alguns não fizeram, alguns não... Então, tem o Pedrinho Ferreira. Então o Roger, ele vai trabalhar isso muito bem, muito bem. Eu particularmente estou bem feliz e bem ansioso para ver como é que vai ficar tudo isso. Mas é isso aí, São Paulo renova com o Breno, menino novo, joia da base. São Paulo segura até 2029, contrato até 2029, multa de 60 milhões de euros, aproximadamente 360 milhões de reais, aquela multa de segurança do São Paulo Futebol Clube. E aí, estamos num bom caminho ou não estamos? Fala comigo aí. O discurso da diretoria para trocar o técnico, que vai conquistar um título. Daí o cara olha e fala assim, que eu faço 38 rodadas, tem que ganhar do Flamengo e do Palmeiras, ou 8 podendo, né? Só para salientar que eu concordo com o Massini, e acho que o São Paulo deve um campeonato brasileiro bom ao seu... Que foi, aliás, o time que primeiro começou, Caramba, no mínimo você vai para Libertadores de novo. O time que é tricampeão direto desse negócio. Tanto que ontem o São Paulo foi o primeiro clube a conquistar a vitória 400 na história da Foi ontem, o primeiro clube. Muda a concepção, muda tudo você fazer um campeonato brasileiro bom, cara. Eu também acho. Mas aí é aquilo. Mas é que se você colocar na balança, se quiser, você quer o quarto lugar, ou você quer ser campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana? É o que a gente fala, né? Além de você, em tese, ter que ter um elenco... O Roger falou, eu gosto de trabalhar com mais jogadores. Falou ontem. Ele vai dando as pistas. Mais jogadores. Além de você, normalmente, tem que ter o elenco robusto para encarar a maratona do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, você tem que, para o próximo jogo, você tem que cuidar dos detalhes. Como o Vessone falou, que o Corinthians descuidou. Preço no ingresso, onde você vai jogar, contra quem você vai jogar, logística. Se você quiser, ainda mais em inferioridade técnica, poder sonhar, você tem que cuidar dos detalhes. Você não pode jogar no Canindé. Como mandante, sei lá, 8 jogos. Pensa bem isso. É a probabilidade. Você tem que jogar 8 jogos como mandante fora do seu estádio. Isso não existe. Né? O ano mas passado. Isso é fato consumado? É fato consumado. Está no show marcado. Se é fato consumado. Então, vamos transformar isso aí num negócio, não é isso? Tem que trabalhar, isso é a questão. Isso aqui vai ser nossa segunda casa, como o Palmeiras fez. Não, porque se. Veja bem, olha o meu raciocínio. Se é fato consumado, isso não pode ser um fator que prejudique o São Paulo. Ponto. Tem que trabalhar para que isso não seja um fator a prejudicar o São Paulo. Como, isso por exemplo, pode ser um fator. Isso pode ser um fator que beneficie o São Paulo. Porque a pressão aí é grande também.
Então, nesse o aspecto, Canindé, eu tô o satisfeito. Comendador Alaiola, como é o nome do campeonato nacional? Nicolau Alaion, isso. Comendador Souza. Comendador Alaion. Comendador Souza ou Na Nicolau Zona Alaion. Oeste de São Paulo. exato. É isso, Tá oficializa, frio, já faz tá um mais na rua. contrato. Você entende o que eu tô falando? Faz um contrato, oficializa. É isso, cara. É. Envelopa tudo. Luz, é o seguinte, nós vamos vender bacalhau quando for jogo da Portuguesa. Legal, mas... E quando for jogo do São Paulo, outras coisas. Entendeu? Porque essa é a questão. Porque o calendário é olhar pra isso, da gente, Portuguesa... é transformar esse estádio, essa desculpa, Sim. num caldeirão. Fala, o Canindé vai ser nosso caldeirão. Entendeu? E, pô, trazer coisas boas pra algo que é realidade, cara. Na realidade, eu acordo de manhã, eu queria ter o cabelo do Arnaldo, ficar aqui, eu não tenho. Não adianta eu ficar, se eu tivesse cabelo, não tenho, não vou ter nunca, acabou. Entendeu? Então, se essa é a realidade, traga isso a seu favor, transforme isso, cara. Aqui, entendeu? Aqui, a galera mandando mensagem aqui, ó. Ó o Tom, ele vai um ponto aqui. Maravilhoso como o São Paulo não tem cobrança por ambição. Tem interna, né? Porque tem que trocar o treinador. Acabaram de trocar o técnico líder do campeonato. Não, mas a torcida tá numa de... Tudo bem, né? Você entende? A torcida não exige que seu time seja campeão. Não, a torcida do São Paulo, ela começou o ano apavorada com duas coisas. A parte política, que havia um antro governando o clube, e as questões do rebaixamento. Por que aquela questão do... É difícil voltar o Crespo. O Crespo foi homenageado pelo Caleri depois. Por que o Crespo falava em 45 pontos? E por que a torcida do São Paulo comprou o discurso de 45 pontos? Porque a torcida do São Paulo tem 2 orgulhos na vida, que o resto, agora é 400 vitórias, mas 400 vitórias no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Palmeiras e o Flamengo passam, vamos combinar, né? Nesse ritmo, né? Eles estão perto. 400 a quanto? 399, 397. 370 e pouco, O São Paulo, quando conquistou o tri brasileiro, quando dominava essa competição, era o time que tinha conquistado mais títulos de pontos corridos. Foi atropelado pelos rivais, pelos 2 principais rivais e tudo mais. Ele era o que tinha conquistado mais Libertadores. Já não é mais. Então, o torcedor do São Paulo tem 2 orgulhos. Ser tricampeão mundial, que é muito difícil até alguém repetir hoje pelas situações de campeonato mundial, que se tornaram mais complexas ainda. E nunca ter sido rebaixado. É isso. O torcedor do Flamengo, que é o outro que não foi rebaixado, ele não está preocupado. Ele não tem nunca mais essa preocupação. O torcedor do São Paulo tem. Ele é apavorado com essa coisa de rebaixamento. Então, por isso, o torcedor comprou o discurso. Vamos passar o ano. Se o torcedor do São Paulo tiver o ano com um clube melhor, com a corja afastada e nas primeiras divisões, ele vai estar minimamente satisfeito. Mas é pouco. Então você pode ir puxando. Aí, se ele estiver, além disso, classificado para a próxima Libertadores, é um bom resultado. E aí, assim, classificar pela Libertadores... A direta? Exato, é isso. Direto. Mas veja, a indireta já não vale mais, você está sendo todo mundo eliminado. É isso, Direto. Você estar entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro, com o poder de investimento dos demais, é um baita resultado. E mais, isso aqui é uma coisa que... Sabe, a sensação que eu tenho... depois que o meu clube saiu da M, essas coisas não acontecem assim. Acordei. Nossa, agora tem cabelo, olha que beleza, ó. Tem o shape do Vessa, né? Essas coisas levam tempo, um tempo mínimo. São quantas... O São Paulo terá o retorno de Enzo Dias entre os titulares no duelo contra o Bragantino na noite de hoje às 20h30 no estádio Cícero de Souza Marques em Bragança, Paulista pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo participou normalmente das atividades no CT da Barra Funda e surge como opção para o técnico Roger Machado. No último treino, de acordo com o cronograma divulgado pelo clube, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 2-0 na rodada anterior realizaram apenas exercícios regenerativos na parte interna. O restante do grupo foi ao gramado para participar de trabalhos técnicos focados em fundamentos e posse de bola em espaço reduzido. Além de Enzo Dias, outros atletas também participaram parcialmente das atividades.
O atacante Rian Francisco, que está em fase de transição após cirurgia no joelho esquerdo, integrou parte dos exercícios com bola antes de realizar trabalhos específicos de corrida. Já Paulinho, em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, também foi ao gramado e realizou atividades físicas de forma controlada. A provável escalação do tricolor para hoje à noite será: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla, Lucas, Luciano e Caleri. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o duelo de hoje à noite. O meu é 2-1 para o tricolor.